Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso esquema de jogo aqui dentro da programação da Webzone, Rádio e TV. Sejam todos muito bem-vindos. Começando o nosso programa dessa sexta-feira, dia 1º de julho, do programa Esquema de Jogo, aqui toda sexta-feira a partir do meio-dia. Lembrando que vocês acompanham, além dos vídeos aqui da Webzone, vocês acompanham esse nosso programa no formato podcast lá no esquemadejogo.com.br. Bom, hoje eu e meu amigo Eduardo Oliveira, nós vamos entrevistar um profissional do futebol aí, nós vamos falar com o Caio Soares, ele é preparador físico da Portuguesa, Portuguesa de Desportos, né, tradicional time do estado de São Paulo, que subiu para a primeira divisão do futebol paulista nessa temporada, vai disputar a 1 no ano que vem, e se prepara aí para novos desafios nessa temporada, aí na Copa Paulista, e também já pensando no ano que vem. Nós vamos falar com o Caio um pouco do trabalho dele lá de preparador físico, a sua profissão, o trabalho na Portuguesa, esse trabalho vitorioso até aqui. Caio, seja muito bem-vindo ao nosso programa, né? Eu imagino que ninguém, às vezes, muitas vezes, ninguém dá muita bola, né, para o preparador físico, né? O pessoal reclama, não sei o quê, o time não corre, não sei o quê, mas ninguém para ouvir vocês, né? Ouvir como é que vocês desenvolvem o trabalho. Seja muito bem-vindo e fala um pouco aí de você lá na Portuguesa. Obrigado, gente. É um prazer. Agradeço a oportunidade, ao Edu, a você, André, por estar aqui e a gente poder dividir com as pessoas, com vocês, o que a gente tem desenvolvido no trabalho. Eu brinco que preparador físico só é lembrado na ruim, né? Ou quando alguém está machucado, ou quando o time não está correndo, alguma coisa, só na ruim. Né? Realmente, na boa, é mais difícil e eu entendo até que é uma questão natural, né? Um enfoque mesmo do esporte, ele fica muito sobre os jogadores e também sobre o treinador. São as pessoas que dão rosto, né, que dão a cara ao trabalho que está sendo desenvolvido, e aí eles, seja na boa ou na ruim, eles são sempre muito dispostos, e a gente está por trás ali, né, o trabalho do preparador físico, eu entendo ser um trabalho de auxiliar tanto o treinador quanto jogadores nos processos que eles estão no papel. Até porque se os atletas não estiverem bem condicionados, bem preparados, eles vão enfrentar uma dificuldade naquilo que são as funções deles, né, os atletas principalmente. E o treinador, por não conseguir fazer o plano de jogo dele acontecer. Então, a gente fica por trás, né, auxiliando e, como você falou, muitas vezes as pessoas não falam, né, do preparador físico, mas isso é uma situação normal que a gente enfrenta. Edu, pode entrar na roda aí. Oi, André, agradecer mais uma vez ao convite, o pessoal do Esquema de Jogo aqui dentro da Webzone, agradecer ao Caio também. Já gostei do Caio, que me chamou de Edu, porque minha esposa, quando chama Eduardo, é porque tá bravo, viu, Caio? Então, só pra gente... Já gostei de você, mas assim, pegando nessa linha da preparação física, a gente ainda está passando por um momento conturbado, eu estou em Brasília, o André está em Valinhos, está em São Paulo, né? Como é que você está preparando os atletas com relação a esse momento da pandemia? Que em alguns lugares está estável, outros não. Mas como é que é esse trabalho, Caio? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Edu. Nesse momento aqui, a pandemia ela já não é uma situação tão crítica como ela foi, por exemplo, em 20, né? Que tudo estava muito restrito. Hoje, com os protocolos que tem, os atletas podem estar convívio, a não ser que esteja infectado, né? E esse que está infectado fica realmente isolado e o restante treina normal, fazendo os testes, sendo testado, né? Uma vez testado, fica livre para as atividades. Então, em relação à Covid, nesse momento, nós não estamos tendo tanta dificuldade assim por uma questão de logística, mesmo que ela está facilitada, os treinos estão abertos, estão normais, né? Então, a questão em relação a isso, do Covid, o que nos impede é quando nós temos um jogador infectado. E até o momento, nós tivemos 3, um foi o Daniel Costa e o outro foram 2 goleiros, então os 2 goleiros ficam um pouco mais à parte daquilo que é o meu trabalho diário, mas o Daniel, ele acabou sendo infectado num período em que permite, pela distância que a gente tem aí dos jogos, ele já retornou, ele já está normal nos treinos, ele teve há dias atrás, então, agora que ele foi infectado no momento em que permite a gente conseguir retornar eles aos trabalhos. É um processo
bem mais demorada, ainda que hoje os estudos apontam para algumas situações em que é favorecido pela ciência no sentido de como abordar, como retomar, mas ainda assim não é uma situação normal, natural de ele parou de treinar nessa semana, ficou infectado, ficou isolado por uma semana, que é o que está pedindo os protocolos hoje, e aí ele volta para treinar normal. Isso não está acontecendo ainda, né? Nesse aspecto mais técnico mesmo. É um processo bem lento, bem progressivo, e é assim que a gente está conduzindo com ele em específico nessa situação do Covid. Graças a Deus, aí eu posso até retornar no nosso mesmo grupo, poucos jogadores foram infectados durante a competição. Nós não tivemos problemas com retirar jogador por conta de Covid. Nós tivemos, sim, no início, antes até de iniciar a A2, né? Nós tivemos todos os zagueiros foram infectados ali próximo da estreia. Foi um período ali que a gente teve mais dificuldade, mas durante o campeonato foi bem tranquilo, e agora para essa Copa Paulista, até o momento, está numa situação confortável, até porque um jogador, esse jogador tem ainda o tempo para poder se preparar para a Copa Paulista. Caio, eu quero fazer uma pergunta na mesma linha da minha primeira, né? Você até brincou que as pessoas só lembram do preparador físico na hora ruim. Eu queria que você explicasse para a gente, né, para quem está assistindo, ouvindo a gente, quais são os fatores que levam, né, a um elenco, a um time de futebol em alto nível, de ter muitos jogadores lesionados, né? Eu imagino que não é simplesmente um problema às vezes, da simples preparação física. A gente tem sequência de jogos, tem um calendário muito complicado aqui no futebol brasileiro. Então, explica pra gente como é que funciona essa questão da lesão dos atletas, o que implica em tudo isso aí. Assim, André, tem vários fatores, tem inúmeros fatores, eu não conseguiria enumerar todos a vocês aqui. Mas eu entendo que existe uma tríade aí que delas desencadeiam todos os possíveis problemas que possam acontecer em lesões, que são o treinamento em si, uma questão envolvida com o treinamento, carga excessiva ou carga débil, que passa com que o jogador não treine o suficiente. Quando ele vai para o jogo, ele vai para um estímulo muito mais forte daquilo que ele trabalhou, no caso, né? A questão da recuperação do sono, isso é uma questão, noites mal dormidas, e eu não digo, quando fala em um jogador de futebol fala com noite mal dormida, se relaciona com noite. É claro que isso é um fator que está nesse contexto, mas eu digo de a pessoa dormir e não conseguir ter uma boa noite de sono, acordar muitas vezes durante a noite, não ter um sono contínuo. Então, essa situação do sono, ela envolve também. E um outro fator que também vai desencadear é a alimentação. Se ele faz uma alimentação desregulada e não adquire os nutrientes suficientes de um período de treinamento para o próximo, para ele estar recuperado já para a próxima sessão, e aí esse acúmulo de situações que interferem, a hora que chega numa situação limite, ele acaba tendo esse processo de lesão, né? Então, assim, para explicar para quem está nos vendo, nos ouvindo, do mesmo jeito que existe a máxima que acidente de avião acontece por uma série de fatores que culminam, né, nessa situação de risco, a lesão, né, mal comparando, mas para exemplificar de uma maneira mais clara, é dessa forma também. É uma série de coisas que vão acontecendo e muitas vezes na nossa área, nem todas essas situações, por exemplo, você consegue ver como é que você vai controlar um jogador de futebol, por exemplo, na questão de noite, de alimentação, ainda que você oriente, você tenha todas as diretrizes e parâmetros que são seguidos, muitas vezes não tem como o clube ou o preparador físico acompanhar essa situação, porque dentro do clube fica 4 horas, vamos dizer, ali nos nossos domínios, e tem as outras 20 horas que ele pode fazer uma série de coisas que podem interferir em lesões. Então, assim, de uma maneira bem geral e bem ampla, para poder dizer a vocês, é nessa linha. É claro que quando elas acontecem,
Aí vai se estudar, vai se investigar caso a caso, pontual, por que está acontecendo isso. E aí se torna uma direção para tentar minimizar o máximo, né, para que possa ser identificada essa situação da melhor maneira possível. Edu, pode fazer mais uma pergunta aí. Ô, Caio, você falou da preparação, como é feito, você falou com relação à pandemia, como é que foi feito o trabalho de vocês, mas fala um pouco também com relação à sua carreira. Você passou pelo Ceará, pelo Londrina, aqui pelo Goiás, aqui perto aqui do Distrito Federal de Brasília. E para você, como é que foi essa adaptação em estados diferentes até chegar à Portuguesa hoje? É muito particular isso, né? A gente tem que ser tem que ter uma postura de adaptação mesmo, de camaleão, né? Muito grande, assim, de mudar conforme o lugar que você está, até por diversos atos, cultura de cada lugar do Brasil. Eu tive a felicidade de trabalhar no norte e no sudeste aqui, né? E no norte e no nordeste, perdão, no nordeste e no sul. Então, assim, essas diferenças culturais, elas são muito grandes, questão de alimentação, como eu comentei com vocês. Então, assim, chegando no ambiente, por exemplo, o meu trabalho de 2020 foi num time pequeno do estado de Sergipe, em que as condições eram muito difíceis, em todos os aspectos, de alimentação, de acomodação, e já tinha passado pelo Goiás ou pelo Ceará também, então são gritantes as diferenças. Então, você tem que chegar num lugar e se adaptar com aquelas condições que te oferecem, né? E tanto no clube quanto cultural. Por exemplo, para mim, quando eu chego agora no Frei Paulistano, em 2020, os atletas eram acostumados a comer cuscuz no café da manhã com carne seca, e muitas vezes no almoço também, assim, sabe? E eu como, né, sendo daqui de São Paulo, para mim é uma situação totalmente diferente. Já tinha trabalhado no Ceará, mas eu não tinha visto dessa forma. E aí esse time que eu fui paulistano, eu fui interior do estado, então eu entrei em contato com uma situação bem diferente mesmo, e ali eu vi jogadores que comiam cuscuz com carne seca pela manhã, de café da manhã. Eu olhava assim, eu falei, cara... E aí, assim, essas coisas você vai encontrando e vai tendo que se adaptar. Porque aí, conforme você vai indo para níveis maiores aqui do futebol brasileiro, aí essas situações especificamente, elas são bem uniformes, ainda que cada lugar tem a sua questão particular, mas não é tão gritante assim como exemplifiquei agora para vocês. Bom, gente, você que está acompanhando aqui a nossa entrevista, a gente vai dividir esse bate-papo em duas partes, né? A primeira parte você está assistindo agora no dia 1º de julho, a segunda parte vai ao ar na próxima sexta aí, também dia 8, né? Então, a gente vai encerrando esse programa de hoje aqui, mas vocês acompanham a continuação desse bate-papo com o Caio na semana que vem. Obrigado a todos e um forte abraço. Tchau, tchau.